Olha, nós vamos fazer uma abordagem aqui daquela formação histórica, tanto da formação estrutural e a formação espiritual do Antigo Testamento. Eu quero que você entenda um pouco do Antigo Testamento, tá bom? Quando você pegar o Antigo Testamento na mão, as pessoas chegam na igreja e elas veem esse livro grosso, enorme que é a Bíblia. O brasileiro não tem o hábito de ler e de repente ele passa pela conversão, Jesus o salva, o transforma, ele é apresentado a Bíblia e ele se assusta. O brasileiro não está acostumado a ler livro nem fino, quanto mais um livro grosso como esse. E é interessante como o brasileiro, ele julga a leitura, perdão. Obrigado por lembrar. O brasileiro, ele julga o desafio da leitura pelo tamanho do livro, pelo número de páginas. Vou dizer uma coisa para vocês, experiência pessoal, o que é investimento, né? Na leitura e no conhecimento. Eu me lembro que em Londres, muitas vezes eu pegava o metrô para ir trabalhar ou para ir alguma coisa, em algum lugar, e eu me lembro que eu encontrava adolescentes de 13, 14 anos lendo livros massivos mesmo, livros de 350, 400, 500 páginas. E um dia eu tive uma curiosidade de conversar. Cheguei pro adolescente inglês e disse: olha, desculpe, não é da minha conta, tá? Mas eu sou de um outro país, de uma cultura diferente. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Esse livro não é um livro extenso demais, muito grosso para você ler? Thick book? Ele falou: olha, para ser honesto, para você não faz diferença. Eu falei: como assim não faz diferença? Ele falou assim: eu vou ler o ano todo. Se eu ler 5 livros de 100 páginas, que eu vou ler mesmo, e ler um livro de 500, só economiza as capas. Então percebe que o hábito da leitura está enraizado. E eu trabalhei com montagem de móveis no interior da Inglaterra. Era extremamente comum nas casas você chegar e eles terem bibliotecas. E quando eu digo bibliotecas, não é assim o cômodo biblioteca, tá? Mas ter assim estantes de livros. Retira a palavra biblioteca, vamos trocar por estantes de livros. Gente, estante de livro na casa de um inglês é a mesma coisa do bule de café nas nossas casas. Todo mundo tem, e cheia, e lidos. Tá? Então, quando essa pessoa no Brasil chega à igreja e ela é apresentada ao livro, nós que temos uma cultura de não leitura, ela assusta. E aí quando ela pega o Antigo Testamento, meu Deus, onde que isso começa? Onde isso termina? Não tem pé, não tem cabeça. Agora, o novo convertido a gente entende. Agora, tem gente que tem 10 anos de fé, tem 20 anos de igreja, ele não sabe explicar como é organizado o Antigo Testamento da Bíblia dele, ou a Bíblia toda, então é um desafio ainda maior. Então é isso que eu quero eliminar de vocês hoje. E eu posso provar isso, tá? Que o crente ele não tem familiaridade com a sua Bíblia. Quer ver? Eu vou fazer uma pergunta. Nós temos pessoas aqui que fizeram o curso teológico. Eu acho que aqui hoje só a Dilce e a Nilma. Só a Dilce e a Nilma. Ah, você não chegou a fazer. Você começou, mas não terminou. Tá. Então, vamos deixar eles responderem, Dilce. Vamos lá. Vou fazer uma pergunta teste para vocês. Cronologicamente, eu estou falando de linha do tempo. Tá? Qual o último livro da Bíblia? Do Antigo Testamento, perdão, obrigado. Qual o último livro do Antigo Testamento cronologicamente? Tá vendo? Hã? Só no Antigo Testamento. Só no Antigo Testamento. Vamos falar do Antigo Testamento. Cronologicamente, vocês percebem a dificuldade? Cronologicamente, anote isso é extremamente importante. Traga papel, caderno, essas coisas, apesar que agora, graças a Deus, está sendo gravado, você pode rever de novo. O Antigo Testamento termina cronologicamente em Esdras e Neemias. Depois de Esdras e Neemias, que é a construção do templo, existe um período interbíblico
de silêncio profético de aproximadamente 400 anos, e depois vem João Batista no deserto pregando e começam os evangelhos. Quer que eu mostre para você? Rapidamente. Depois de Esdras e Neemias, que livro vem? Não lembro a sequência, né? Hã? Pois é, Esther cronologicamente, obrigado, ela viveu entre Esdras e Neemias. Então Neemias seria o último. Depois de Esther, qual livro vem? Jó foi escrito quando e por quem? Provavelmente Jó foi escrito por Moisés. E Jó deve ter sido contemporâneo aproximadamente de Abraão. Olha como cronologicamente ele está lá atrás. Depois de Jó, que livro vem? Depois então os Salmos. Por que foi escrito Salmos? Davi, Salomão, Moisés, os filhos de Levi. Então, cronologicamente, ele está lá no período dos reis, para trás. Depois nós temos o que? Eclesiastes, Provérbios, Cantares, escritos por quem? Salomão, que viveu lá no período dos reis. Depois nós temos o primeiro profeta maior, qual é? Isaías. Isaías, ele profetizou no reinado dos reis, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, lá no livro dos reis. Depois nós temos quem? Jeremias. Jeremias profetizou quando? Lá no final do livro dos reis, quando o povo vai para o cativeiro. Jeremias é o profeta que pega o início do cativeiro, na época do rei Zedequias. Depois vem quem? Ezequiel. Onde Ezequiel profetizou? Poucas pessoas guardam isso. Ezequiel profetizou lá na Babilônia. Ezequiel não profetizou em Israel. Ezequiel profetizou lá no meio do cativeiro na Babilônia. Depois, o que vem? Daniel. Onde Daniel profetizou? Depois que a Babilônia, ele pegou ainda o cativeiro da Babilônia, e ele vai pegar ainda os reis que sucederam. Ele vê o império da Babilônia cair. Ele está lá no cativeiro. Depois vem o quê? Então, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, os 12 profetas menores em ordem. Então guardem, tá? Todos esses profetas profetizaram antes, ou no período dos reis. Os últimos profetas, que são Ageu, Zacarias e Malaquias, os três profetizaram na época de Esdras e Neemias, da reconstrução do segundo templo. Então esses profetas menores, cronologicamente, eles estão lá atrás. Pouco crente assimila isso. Cronologicamente, quando você vai lendo a história da Bíblia, ela começa em Gênesis e termina em Neemias, pessoal. Neemias e Esther. Acabou. Cronologicamente acabou. Dali vem Jesus, 400 anos depois. Acontece que a sua Bíblia, ela é dividida da seguinte forma: história vai de Gênesis a Esdras e Neemias, Esther. Depois nós temos de Jó até antes de Isaías, esses são os livros chamados livros da sabedoria de Israel. Eles são organizados num bloco. A Bíblia não é escrita organizada cronologicamente. E depois você vai ter os profetas, tanto os menores, os maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, tanto quanto os menores, que são os 12 profetas. Então qual é a divisão do Antigo Testamento? História, sabedoria, profetas. 3 divisões. A maioria de vocês não sabe. E qual é o título desta disciplina? Isso é só uma introdução à Bíblia. Isso é só uma introdução. Percebe do valor que isso tem? Então vamos lá. É por isso que nós pusemos o curso aqui, tá bom? Então você aprendeu hoje que o seu Antigo Testamento, ele é dividido por categoria. Quais são as categorias? São gêneros literários, se você quiser colocar numa linguagem mais acadêmica. Então primeiro história, depois livros sapienciais ou livro de sabedoria, e por último profetas. E os judeus, eles não organizam assim, tá? Vou mostrar para você como é que eles organizam. Então, quando você vai ler a sua Bíblia, lembre-se, de Gênesis a Esdras e Neemias, você está lendo a história. Quando você entra em Jó, você começa a ler
aquela produção da sabedoria de um povo. E por último, os profetas, tá ok? Então vamos lá, é por isso que estamos vendo então o Antigo Testamento. Estão aí, ó, os 3 pilares de confirmação do texto sagrado que eu acabei de dizer. Não, essa daqui ainda não é a divisão. Nós temos uma autoridade divina, nós temos um Senhor que aprova isso. O Antigo Testamento ele é aceito por nós por quê? Primeiro porque ele foi aprovado por Cristo. No caminho de Emaús, quando ele fala com Cleopas e... Quais são os nomes dos 2 discípulos a caminho de Emaús? Cleopas, vocês deveriam saber, está no texto. Agora, o pai da igreja, Eusébio de Cesareia, ele faz uma referência vaga, uma alusão, não é definitivo isso daí, tá? Provavelmente o outro companheiro de... vamos lá. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O companheiro lá, os 2 discípulos a caminho de Emaús, seriam 2 homens, 2 mulheres ou um casal? O que você sempre teve em mente? Oi? Normalmente 2 homens, né? Pois é. Eusébio de Cesareia, no livro História Eclesiástica, ele faz uma alusão à possibilidade de ser ou a irmã ou a esposa de Cleopas. Seria uma mulher. A tradição entende que os 2 discípulos a caminho de Emaús eram um casal e casal familiar, ou eram irmãos ou eram marido e mulher, tá? Só para você ter uma ideia, tá? Então nós temos uma referência histórica disso, uma referência bibliográfica, tá? E ele explicando, Jesus explicando ao casal a caminho de Emaús, ele vai citar o quê? É citado ali no verso, alguém pode ler para mim? Lucas 16, 31? Lucas 24, Lucas 24, versos 25 ao 27. Pode ler, Dilson, capítulo 24 de Lucas, verso 25 e o 27. Ele lhes disse: como vocês custam a entender, como demoram para crer em tudo que falaram os profetas? Não devia o Cristo sofrer essas coisas e entrar na sua glória? Então, começando por Moisés... ele começando por? Moisés. O que Moisés escreveu? O Pentateuco. E por todos os profetas... Olha aí, toda a divisão dos profetas lá, de Oséias até Malaquias. As escrituras, aí vem os livros sapienciais, o livro de sabedoria, o Antigo Testamento. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como que ia mais adiante. Continua? Não, só 27. Percebe? O Novo Testamento já mostra a divisão do Antigo. Como é que está o seu 27? Alguém está diferente aí, não? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes que dele se achava em todas as Escrituras. Percebe? Ele está falando de divisão do Antigo Testamento e às vezes a gente não repara. Lucas 16, 31, no rico e Lázaro também é dito. Alguém leia Lucas 16, 31 para mim. Abraão, porém, lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas... Olha aí, a mesma divisão que Jesus fez, Moisés e os profetas. Continua. Tampouco acreditarão, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Você nota que eles não dizem o Antigo Testamento, não diz a Torá, eles citam as grandes divisões. É assim que se faz referência ao Antigo Testamento. Então, e a aprovação dos apóstolos também, 2 de Pedro 1, 21, vai falar. Então nós temos o primeiro pilar aí. Nós acreditamos no Antigo Testamento porque o próprio Novo Testamento dá respaldo, ele ratifica o Antigo Testamento. Prestem atenção nessas palavras, vão criando vocabulário. Retificar é mudar o que está errado para o certo. Vamos retificar isso daqui. Você retifica um motor que está estragado e vai deixar bom. Ratificar é concordar, confirmar alguma coisa. O Novo Testamento, ele ratifica o Antigo Testamento. Segundo pilar, a evidência objetiva. O testemunho da história e dos fatos, as profecias cumpridas, enfim, pode-se provar historicamente todos os acontecimentos do Antigo Testamento. A confirmação através de milagres e profecias, então tudo aquilo que aconteceu é confirmado com poderes miraculosos, então é uma evidência objetiva. E um terceiro pilar é essa realidade subjetiva que você tem aí, o testemunho interior do Espírito Santo no homem. Quando você não é um cristão, a Bíblia não tem valor para você, é mais um livro. Quando você passa pelo novo nascimento, o Espírito de Deus habita em você, você não sabe explicar porquê, mas de repente esse livro se torna vivo e a autoridade da sua vida.
Isso é uma operação do Espírito Santo na vida do cristão. E ainda a confirmação da fé. Coisas espirituais se discernem espiritualmente. Como, depois da sua conversão, os assuntos espirituais começaram a fazer um sentido que antes não faziam. Isso é uma confirmação subjetiva, porque acontece com cada um de nós. Isso é uma ação do Espírito Santo. Então há 3 pilares da confirmação do texto sagrado. O primeiro, uma autoridade divina, uma evidência objetiva, e em terceiro, a realidade subjetiva. Falamos na semana passada sobre a maneira como eles foram, como foi tudo escrito. Eu coloquei a respiração divina, pode ser o sopro divino, você pode mudar a palavra como você quiser, mas eu estou me referindo àquela palavra que eu disse na semana passada, aquilo que veio de Deus através de um sopro, que é a palavra em 2 Timóteo 3,16, que nós lemos hoje, inspirada, a palavra inspirada, a palavra grega é theopneustos, está lá em 2 Timóteo 3,16, que nós lemos agora, no início. Então, theo, Deus, pneuma, você sabe que a palavra pneuma em grego, ela pode ser tanto sopro quanto espírito. Tanto é que, olha como nós usamos tantas palavras gregas no dia a dia e não lembramos, né? Uma pessoa que tem problema no pulmão, normalmente ela tem, qual é a doença que ela tem? Pneumonia, vem de pneuma, sopro, tá? Então, inspirada por Deus, são homens santos que falaram movidos pelo Espírito Santo. Você se lembra que eu pedi para Deus sentar aqui, eu fiquei atrás dela e soprei na mente dela. Então, o que Deus fazia era soprar na mente dos escritores. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Como é que isso funciona? Toda vez que você chega na igreja, você vai se sentar no banco, você dá uma firmada nele antes, você coloca o joelho para ver se ele está firme mesmo. Se ele estiver firme, daí você pega e senta. Todo mundo faz isso quando chega na igreja? O que você faz? Chega e senta. Mas você nunca pensa que uma perna pode estar falhando, alguém pode ter arrancado uma perna, você nunca pensa. Você acredita que aquilo está firme. Ou seja, você deposita uma fé inquestionável naquela cadeira de que ela vai suportar você, não é? Pois é essa convicção que havia no coração dos escritores. Escrever aquilo para eles era algo de profunda certeza. A ação do Espírito Santo no coração de uma pessoa gera uma certeza tão profunda que seria assustador se não acontecesse. Quer ver? Dilson, levanta. Dá a mão para mim, levanta. Mas você não parou para pensar se a sua perna ia fraquejar? Não. Alguém se assustou dela ter levantado? Por quê? Eu pedi para ela levantar, ela levantou. Pode sentar. Vou dizer uma coisa para vocês. Pedro e João, na Porta Formosa, quando eles olharam para... E agora eu vou abusar de você? Agora eu vou pegar você aqui do deficiente da Porta Formosa. Na porta do templo, quando... Ah lá, a Bianca tá rindo de você. Depois você pega ela lá. Eu estou entregando porque você não está vendo, entendeu? Mas depois você pega ela em casa. Quando Pedro e João estavam ali na Porta Formosa e aquele mendigo pediu a oferta para ele, e Pedro e João, eles deram aquela palavra de ordem. A convicção era tão grande de que ele ia levantar, que não levantar é que seria surpresa. Por exemplo, eu pedi para Dilce levantar. Se ela não tivesse levantado, todos vocês iam se perguntar: por que ela não levantou? Será que eles estão brigados? Será que ela é rebelde assim mesmo? E aqui na igreja também? Entendeu? Se alguém, vocês que já a conhecem? Então, percebe? Por quê? Quando a gente pede educadamente para uma outra pessoa, principalmente com essa intimidade, se a gente pede para ela levantar, é tão certo que ela vai levantar que o contrário que seria diferente, não é? Na Porta Formosa, é isso que está acontecendo no coração de Pedro. E ele diz assim: levanta. Quando o coxo levantou, para eles não foi surpresa. Era tão certo o que Deus tinha colocado no coração deles, que ele não levantar é que geraria surpresa. É essa convicção que o Espírito gera no coração. Não existe como não acontecer. Vai levantar, levanta em nome de Jesus e anda. Foi assim que a Bíblia foi escrita. É essa convicção, é essa certeza. Eles estavam escrevendo com certeza. Essa é a palavra de Deus.
Essa é a convicção. Isso é theopneustos. Isso é inspirada. Ok? A evolução do termo cânon. Hoje nós falamos que nós temos o cânon sagrado, o cânon fechado. Cânon aqui nos referindo então aos livros. Alguém pode perguntar assim: pastor, nós temos 66 livros na Bíblia protestante. A pergunta é: pode pôr mais algum? Pode tirar algum? Então, quando nós chegarmos nos panoramas do Antigo primeiro e depois do Novo, nós vamos mostrar para vocês como cada número de livros chegou a esse total, tá? Mas de onde vem a palavra cânon? A palavra cânon, ela tem uma evolução. Eu costumo dar um exemplo em português da palavra tarado. A palavra tarado em português, ela é uma palavra estranha. Você cita na igreja assim, o pessoal, nossa, pastor, isso daí remete... O que é um tarado nos dias de hoje? O que significa a palavra? Pode falar. Hã? Quem está falando? Levanta a mão, que eu não sei quem é. Um promíscuo, alguém que ataca sexualmente uma outra pessoa, não é isso? Isso é um tarado, não é verdade? Sabe de onde vem essa palavra? Você não vê nos caminhões por aí, escrito lá, tara? Não tem? Os caminhões não tem uma tara? Todo caminhão tem de ter uma tara. Aquilo lá se refere ao quê? Peso. Sabe de onde vem a palavra tarado? Antigamente, quando se enforcavam as pessoas, já pensou? As forcas não poderiam ser iguais. Uma coisa é enforcar a mim, outra coisa é enforcar o Denival. Como dizia meu pai na infância, eu vou abusar da nossa amizade, né? O Denival é só pena e bico. Olha lá, magrinho. O pastor é gordo. Se fizer a mesma forca para os dois, a forca que o enforca, comigo quebra. Eu sou o gordinho da história. Então nós precisamos ser pesados para ter absoluta certeza que a forca, ela aguentaria o gordinho. Então o que ia ser então enforcado, ele era o quê? Tarado, ele era pesado, tarado, pesado. E como isso ficou tão apegado a pessoas criminosas também com o tempo, chegou a um ponto de, em determinado momento da história, ele acabar colando apenas naquele criminoso de crimes sexuais. Mas essa é a origem da palavra. Tanto é que você tem tara para caminhão, significando peso, e tara também no sentido de aquele desejo sexual desordenado. Oi? Exatamente, você tem a tara do prato no self-service, que é o peso, percebe? Então esse é o desenvolvimento da palavra. Por que eu estou dizendo isso? Porque a palavra cânon também passou por um desenvolvimento. Cânon, pessoal, era um junco, era uma espécie de uma folhagem, vamos dizer assim, tá? E ele dava uma haste. Quer ver? Quem aqui sabe o que é taboa? Levanta a mão, com B, taboa. Sabe o que é, não? Pouca gente sabe. Olha, gente, eu vou dizer uma coisa, nós mais velhos, essa molecada não sabe nada, não conhece o que é taboa. Alguém dos jovens, você sabe o que é taboa? Ninguém de vocês? Olha aí. Gente, o que é taboa? Explica para nós, Denival. No brejo, no pântano. E como é que ela é? Isso, não é isso? A taboa ela dá no brejo, no pântano, em rios assim que tem umas águas paradas. Então, aí ela cresce numa haste comprida assim, e lá em cima dá uma espécie de uma flor, alguma coisa assim, e é marronzinho lá em cima, não é isso? Então, tanto é que se você colher, você corta na base, corta a parte de cima, vou dar um exemplo. Ela fica parecendo um cabo de vassoura o que sobra, não é isso? Então, olha, tá vendo? Parece um cabo de vassoura. Se a gente não tivesse outros recursos, a gente podia usar uma haste de taboa para medir espaços, não poderia? Poderia ou não poderia? Fácil ou não? Então, oi? E que nem aquilo ali, tá vendo? Parece aquilo lá, não parece? Então, aquilo lá é o cânon. O cânon era esse junco aí. O cânon, o que eles fizeram na antiguidade, tá? Cortaram as duas partes, ele tinha uma medida basicamente padrão, guarda essa palavra, padrão, usava-se o junco, então, para medir. Então o junco, cânon,
passou no desenvolvimento da história, passou a significar vara de medir. Não se usava trena na época, usava-se cânon. Só que com o passar ainda mais do tempo, como o cânon se tornou padrão, a vara de medir se tornou padrão, passou a se referir àquilo que já era fechado, cravado, aquilo que tinha já, como é que eu vou dizer? Fechado, tá? Assim como o cânon tinha uma medida fixa e fechada, o cânon da Bíblia, ela se tornou aqueles escritos que já estavam fechados, padrão, tá? Virou o modelo. Então, o cânon da Bíblia são aqueles livros, aquele livro padrão, aquele conjunto padrão de livros que nós temos no Antigo e Novo Testamento. É daí que vem a palavra cânon. Então, cânon do Antigo Testamento e cânon do Novo. Ficou claro para vocês? Deu para entender? Cânon é isso, tá? Então, a cana de medir, o significado literal original da palavra, a transição para uma ferramenta de padronização e hoje regra de fé, não é? Essa lista de livros reconhecidos como genuína e autorizada, tá? Muito bem. Agora nós vamos, talvez você me perguntasse, pastor, os livros do Antigo Testamento que nós temos na nossa Bíblia, que eu tenho aqui na minha mão, e o dos judeus, eles são iguais? Eu vou mais longe. Eles não são iguais, eles são os mesmos. O Antigo Testamento do judeu e o Antigo Testamento protestante, ele é o mesmo. Não tem diferença, tá? O que tem diferença é a organização. Nós não temos, como disse para vocês, primeiro a história, depois os livros de sabedoria, depois os profetas. Eles têm diferente. Eles têm primeiro a lei. O que é a lei? Quais são os livros da lei? Calma, um por vez e falando mais baixo. Vai lá. Vai, o que é? Quais são? Sim, e quais são os livros? Isso, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, perfeito, essa é a lei, tá? E como é que os judeus chamam, que nome eles dão para a lei? Torá, eles chamam, nós falamos Pentateuco, eles falam Torá. Pentateuco é uma palavra grega, Torá é uma palavra hebraica. Os profetas, olha aí, ó. Então, depois da Torá, já entram, pessoal, os profetas na Bíblia hebraica. O judeu já começa lendo os profetas. E por último, aquilo que nós temos, que são os escritos. Os profetas, coluna do meio, que são 8 livros. Como é que chamam os profetas em hebraico? Está escrito aí, pessoal. Está no quadro, na frente. Neviim. Você tem que citar 2 is. Nós temos alguma palavra em português com 2 is juntos ou não? A Dilson citou, temos, Mariinha. Temos alguma palavra em língua portuguesa com 2 is ou não? Sim ou não? Está vendo como estudar vale a pena? Temos. Temos uma palavra em português com 2 is. É o superlativo de sério. Quem é super sério é seriíssimo. O segundo i tem o acento. Tá bom? Então quem é super sério é uma pessoa seriíssima. Tá? Vamos lá, curiosidade por curiosidade. Qual a única palavra na língua portuguesa que faz o plural no meio? Exata. Boa, Débora, Dilce. A palavra qualquer é uma palavra só. Qual é o plural de qualquer? Quaisquer. É a única palavra na língua portuguesa cujo plural se faz no meio dela, tá? Curiosidades. Muito bem. Vamos lá, os profetas em hebraico é o Neviim. Agora, e os escritos? Os escritos você lê Ketuvim, tá bom? Nós temos mais profetas. Calma, vou chegar lá. Boa, bom você destacar isso. Aí estão 8 livros só, né? De profetas. Mas aí estão todos os nossos, tá? Já vou mostrar para você como é que eles dividem, tá bom? Como é que se chama o Antigo Testamento do judeu? Tanakh. Tanakh. Ó, Tá de Torá. Neviim, Nach.
E o Ketuvim, esse gutural. A Tanakh é a Torá, Neviim, Ketuvim. É assim que se chama a Bíblia hebraica, é a Tanakh, tá bom? Aí a Dilce perguntou, está aí a resposta. Por que eles têm os profetas só 8 livros e os escritos só 11? Bom, a Torá tem o Pentateuco que nós conhecemos. Agora, nos profetas, no Neviim, primeiro e segundo Samuel são um livro só. Eles não separam em primeiro e segundo. Primeiro e segundo Reis, um só. E preste atenção, vamos afinando a nossa língua portuguesa, pessoal. Existe primeira Reis? Não, só primeiro Reis. Por quê? É livro. Primeira é carta no Novo Testamento. Só o Novo Testamento tem cartas, plural. O Antigo Testamento só tem livros. Então você tem o primeiro livro de Samuel. Se você não vai citar a palavra livro, pelo menos cite corretamente. Primeiro Samuel, você tem a elipse da palavra livro. Tirou, não tem problema. Mas se ler, irmãos, eu vou ler nesta noite no primeiro livro de Samuel. Irmãos, abram primeiro Samuel. É primeiro Samuel, primeiro Reis, primeiro Crônicas, segundo, tá? Beleza? Vamos afinando aí. No Novo Testamento, primeira. Olha aí, você tem eles dividem os profetas anteriores. Olha que eles colocam Josué não como livro histórico, mas consideram Josué como profeta também. Os juízes estão aí. E eles colocam os posteriores. Note que eles não separam como menor e maior. Eles têm Isaías, Jeremias, Ezequiel. E os 12 profetas menores, pessoal, eles não são os 12 anões da Branca de Neve. Não é porque eles são baixinhos. Pessoal, os 12 profetas são chamados de menores, não é porque eles eram de 1,5 metro, é porque os livros deles são menores, tá? E na Bíblia hebraica, eles são agrupados em um livro só. Aí, agora de 12 já passou para 1. Entende agora, Deus, por que são 8? Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Exatamente. E aí vem o Ketuvim, que são, pessoal... essas palavras em hebraico estão traduzidas aí, tá? Torá significa instrução. Neviim é a palavra no plural já profetas. E Ketuvim, que é o plural já escritos. Tá bom? E aí você tem então essa anatomia detalhada do cânone judaico. Aí está agora a comparação dos dois. Nessa matemática da tradução aí, ó. O mesmo texto em estruturas diferentes. Você tem do lado esquerdo a tradição judaica com 24 livros e nós temos a Bíblia em português com 39. E agora você já sabe por quê. Porque os profetas menores são todos contados individualmente, porque os livros de Samuel e Reis são contados separadamente, em primeiro e segundo, tá bom? Agora eu gosto dessa palavra, ó. Apesar da diferença na contagem e na ordem da colocação, o Antigo Testamento em português contém exatamente, e eu quero enfatizar essa palavra, exatamente o mesmo conteúdo aprovado pelo cânon judaico original. Então, se você, eu creio que todos vocês aqui já devem estar no nível intermediário de hebraico, já estão quase falando. Então, quando você for para Israel e for entrar numa cerimônia lá, sendo celebrada em hebraico, vão te dar uma Bíblia hebraica, você que é visitante, você já vai saber abrir a Bíblia hebraica. E tome cuidado, tá? O hebraico não é como a língua portuguesa. A Bíblia hebraica é o contrário. Segura aqui para mim, por favor, o microfone. A Bíblia hebraica, você não abre assim, tá? A Bíblia hebraica você abre assim. Igual mangá, gente. Mangá? É? Mangá, sim. Meu Deus do céu, olha a cultura. Olha, eu tentando levar vocês lá para cima, olha o que o povo faz. Joga lá no subsolo. Já foi a aula para o porão. Então tá bom, desculpa, só brincadeira. E com todo respeito à cultura japonesa. Mas então, você vai saber usar, então... Oi? Oi? Consigo. Porque ele é tido praticamente como um livro histórico de tudo que ele conta. Entendeu? Pode ver que ele está entre os livros de história.
E tanto é que Josué lá em cima, tá, aqui é um livro histórico, para eles é tido como um profeta. Então é a consideração em relação ao livro. Tá? Não que eles não considerem Daniel um profeta, ele é um super profeta, mas aquilo que foi escrito basicamente um livro histórico. O conteúdo do livro aqui, beleza? Que ajuda na colocação da ordem na Bíblia deles. Então nós temos aí os dois, então voltando, né, a vocês que são fluentes em hebraico, já levei agora de intermediário para fluente, vocês que são fluentes em hebraico já poderão ler a Bíblia hebraica com facilidade. Aí vem então a palavra vivida através do ciclo anual dos festivais. No Antigo Testamento, você nota que existem várias festas. Alguns pentecostais ainda se surpreendem quando nós falamos sobre o Pentecoste. Tem gente que acha que Pentecoste é batismo no Espírito Santo. Pentecoste é descida do Espírito Santo. Não, pessoal, não é nada disso. Pentecoste é uma festa anual. Pentecoste é uma festa de 50 dias depois da Páscoa. Olha, Jesus não morre num fim de semana de Páscoa? Sim ou não? Certo? Notem, nós não passamos a ter a Páscoa porque Jesus morreu. É numa festa anual de Páscoa que ele morreu, que ele se entregou. Tá bom? Beleza. 50 dias depois da festa da Páscoa, começam as colheitas em Israel. Era a data das colheitas. Então, eles pegavam os primeiros frutos e levavam para o templo. E era uma época de festa, porque vai ser época de colheita, o povo vai para o campo. Tá? Agora, 50, olha, Pentecostes. Penta. Percebe? Agora, olha que legal. Paulo vai dizer aos coríntios, vamos lá, vamos formular diferente. Deixa eu colocar vocês na berlinda. Da ressurreição de Jesus, ali no domingo de manhã, domingo de Páscoa, até o Pentecostes, a impressão que dá é que o povo ficou orando 50 dias esperando. Mas para alguns eu acredito que vai ser uma surpresa. Paulo escreve aos Coríntios que Jesus apareceu para muita gente por um período de 40 dias. Sabe o que é ficar 1 mês e 10 dias aparecendo para o povo? E Paulo vai dizer ainda, 1 Coríntios capítulo 15, que houve uma ocasião em que havia um grupo de mais de 500 pessoas reunidas. Sabe o que é essa igreja aqui, multiplicada por 3, por 4? Todo mundo assim, Jesus, paz seja convosco. Que coisa mais linda, não é verdade? E Paulo ainda vai mais longe. Se vocês tiverem alguma dúvida, a maioria deles ainda vive. Pode ir lá perguntar, ele está falando. 1 Coríntios capítulo 15, está lá no comecinho do capítulo. Tá? É lá que está dito isso. Então Jesus apareceu 40 dias. Quando ele é assunto aos céus, Atos dos Apóstolos capítulo 1, já tinham passado 40 dias, pessoal. Então, quando você vê o Evangelho de João, a ressurreição de Jesus, e Atos dos Apóstolos, capítulo 1, há um intervalo, você só vira a página, mas historicamente são 40 dias. E do capítulo 1 para o capítulo 2 passam 10 dias. Então, quando há a descida do Espírito Santo, os discípulos tinham acabado de ver Jesus ontem. Ontem, entre aspas, né? São 10 dias. Jesus estava fresquinho, Jesus ressurreto estava fresquinho na mente deles, a recordação. E acontece então a descida do Espírito Santo. Agora, assim como havia uma festa anual e Jesus então, lógico, devido ao valor do seu sacrifício, né, como sacrifício pela humanidade, ele então decide morrer na Páscoa, da mesma forma, ele resolve que numa festa anual, como de Pentecostes, onde havia tanta alegria, o que ele faz? Inaugura a igreja, derrama o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, se para toda a cristandade deve ser um motivo de alegria, termos a terceira pessoa da Trindade agora vivendo em nós, para nós pentecostais é um motivo ainda maior de alegria, que celebramos tanto e enfatizamos tanto a ação do Espírito Santo entre nós. É motivo de muita alegria, porque foi numa festa de tanta alegria que foi enviado o Espírito Santo.
E essas 5 festas, 5 não, as festas de Israel, eu vou destacar apenas 5 aqui, essas festas de Israel, ligadas a ela, tinham a leitura de alguns livros específicos. Por exemplo, na Páscoa, lê-se até hoje o livro de Cantares. Tá vendo? Um livro que os crentes pouco leem. Vocês sabiam que na história da igreja ele já foi um livro até proibido de ser lido? Por causa de muito sensualismo que existe nele? O livro de Cantares, por causa da referência alegórica ao Êxodo. Olha que interessante. Pentecostes, lê-se o livro de Ruth. Por quê? Por causa da celebração da colheita. Você lembra que quando ela volta com a sogra, ela vai colher nos campos de Boaz? Olha que livro lindo para se ler nessa época. 9 do mês de Abibe, lê-se o livro de Lamentações. Por quê? É a lembrança da destruição de Jerusalém. Os tabernáculos, em outubro, que acontece todo ano, até hoje. Livro de Eclesiastes é lido, porque é a festa mais alegre do calendário judaico, irmãos. E por último, Purim, que é a festa do Purim, é lido o livro de Esther, comemorando o livramento das mãos de Amã. Quando você lê o livro de Esther, lá perto de Esdras e Neemias, por causa daquele livramento, naquela época, 400 anos antes de Cristo, por causa daquele livramento, passou-se a comemorar todo ano a festa do Purim, e é comemorada até hoje, por causa do grande livramento através de Hadassah. Amém? Então, um pouco da colocação aí. O cânon, então. O cânon, ele não foi desenhado apenas para ser catalogado, o número de livros que você tem, tá? Mas ele vem balizar a experiência humana. É muito mais do que ter apenas um conteúdo organizado. Olha só, a história do Antigo Testamento é a história do sopro divino, da respiração de Deus. É o theopneustos, encontrando o rigor da preservação humana. Através da lei, dos profetas e dos escritos, a revelação foi meticulosamente medida e projetada. Por outro lado, no entanto, ao integrarmos os textos aos festivais anuais do luto em Abibe, a extrema alegria dos tabernáculos, vemos o verdadeiro propósito do cânon, ser a regra de fé que acompanha e sustenta o povo de Deus em todas as estações da vida. Bem, esse é o segundo capítulo do livro que nós estamos estudando, do nosso livro texto, Introdução à Bíblia, tá? Eu encerro aqui com vocês essa aula, então. Que Deus os abençoe.